Boa noite, muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos. Está dando para me escutar bem? Conseguem Sim, me escutar? Sim, tá bem. sim, Sim. Obrigado, agradecidos então a Jesus, a mentora Joana de Ângeles. Muito obrigado aos nossos mentores, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham. Elevemos o nosso pensamento então para a nossa prece inicial e harmonização do ambiente do nosso lar, no caso de cada um, para a nossa aula. Vou ler o texto Oração, Francisco Cândido Xavier, livro Parnaso de Além Túmulo, mensagem do Espírito José Silvério. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Caminho feito na luz, no carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, Pai, que assim seja, graças a Deus. Então, em tranquila serenidade e confiantes no divino e amigo e mestre Jesus e na sua proteção, iniciamos na noite de hoje a nossa aula, mais uma, a 17ª, não é segundo aqui as minhas apresentações, 17 semanas já desse ano de 2024. A gente está estudando o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e vamos para o capítulo 3º, que fala da realeza de Jesus. Frase: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. João 18:37. A gente sabe que essa é a resposta do Cristo, quando Pilatos o questiona, não é? Antes de condená-lo à crucificação, se ele era o rei dos judeus. Então, Jesus, dessa forma, responde: Tu dizes, sou rei, não é? Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Agora, Joana. A sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhes é própria, a disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus, termo que ela usa no texto, atormentados, que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais para, deslumbrados e iludidos, exibirem o triunfo externo sobre as demais criaturas. Embora muitas vezes sobre os camartelos, não é? Sobre os espinhos da frustração, do vazio existencial, das tormentosas ambições desmedidas, enfim, dos distúrbios e transtornos psicológicos que isso traz, a depressão, os transtornos obsessivos compulsivos, o pânico e tantas outras
enfermidades, até descambar aí ao autoatentado contra a própria vida, que é o coletivo. Então, a gente sabe, não é? Nós que já estamos há mais algum tempo, há alguns anos estudando a doutrina espírita, a psicologia espírita, não é? Trazida pela mentora Joana de Ângeles, que ela, na realidade, estudou e compilou a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, não é o psiquiatra e suíço. Ela compilou e fez aí a conexão com a doutrina espírita de Allan Kardec. Não é porque elas são muito parecidas, não é que Allan Kardec, para quem não sabe, tem uma coleção muito volumosa da Revista Espírita, de vários anos que ele publicou. A FEB, Federação Espírita Brasileira, publica esses livros já há muitos anos, há mais de um século praticamente, ou quase um século, e todas as edições, não é, da revista ou das revistas espíritas compiladas, vocês conseguem encontrar em PDF. Eu, por exemplo, tenho todas em PDF. E é interessante porque ali Allan Kardec, então, reunia-se, né, na sua primeira federação, na sua primeira casa espírita, enfim, que era um lugarzinho lá que ele alugava nos arredores de Paris, com a ajuda de um ou de outro colega e adepto da doutrina espírita. Então, naquelas reuniões mediúnicas, aquelas reuniões de estudo, como essas que todos nós fizemos, né, há bastante tempo, ele, então, anotava essas mensagens, tem, na grande parte, são mensagens dos espíritos, alguns espíritos até que relatam, a gente nunca vai ter como saber nomes famosos, então lá tu vê nessa coleção imensa muitos nomes, não muitos, mas alguns nomes aí de espíritos que tiveram uma certa fama no planeta Terra, mas a grande maioria de atormentados, não é, que necessitavam de ajuda espiritual, e também uma grande parte de mensagens espirituais daqueles mentores da falange do Espírito Verdade que acompanhava Allan Kardec durante aquela época. Eu li algumas edições, acho que 1,5 ou 2, se não muito, porque é bastante volumoso. Isso é um tema de casa que eu tenho que fazer para o futuro. Eu gosto muito de ler e estudar, não só a filosofia, esoterismo, espiritualismo, enfim, agora eu curso ciências sociais também, ou seja, tudo que é ligado a humanas, mas eu tenho que me programar aí por um futuro em breve, ler nessa coleção da doutrina espírita. Eu já li alguma coisa de doutrina espírita, principalmente dos autores mais sérios, a própria codificação kardeciana também algumas vezes, os 5 livros básicos lá e obras póstumas, eu gosto muito, mas a revista espírita eu preciso ter um tempo ainda para começar a navegar por ela, não é? E é muito interessante, porque eu estou fazendo toda essa abrangência, a gente está falando de doutrina psicológica, né, que Joana, então, estuda na espiritualidade a psicologia analítica de Jung e faz a compilação, a ligação com a doutrina espírita. Por quê? Porque essa revista espírita, ela era anunciada e vendida, distribuída em Paris na época, e assim é chamada até hoje como revista de estudos psicológicos espíritas. Então, se a gente pega aqueles que conhecem, já navegaram, já leram, estudaram e estudam a codificação espírita, é uma doutrina psicológica, completamente psicológica. A gente sabe lá do tripé, aquele, né, que Emmanuel trouxe, ou os 3 pilares que ele nos trouxe, que alguns chamam também de o triângulo de Emmanuel. Eu nunca vi isso escrito em livro nenhum, triângulo de Emmanuel, mas já escutei triângulo, pilares, tripé, que é filosofia, religião e ciência.
não é? Então, ciência psicológica, óbvio, não é? A doutrina espírita, ela fala de comportamento, ela fala de atitude, de leis soberanas, divinas como é que se diz? Imutáveis. Fala de resgate, lei de causa e efeito, não é? Trazendo um novo conceito ali da antiga e até hoje atual lei do karma da filosofia oriental. Então, é óbvio que a doutrina espírita, quem conhece, sabe que é uma obra totalmente psicológica. E Joana, então, a psicologia de Jung, ela tem esse requisito, né? Ou esse quesito. Enfim, ela fala de sombra psicológica. Então, existe a nossa sombra psicológica, aquela individual lá do nosso inconsciente, que afeta a nossa vida até hoje por impulsos inconscientes, devido a traumas, a erros, a culpas do passado, tá? Mas tem a sombra coletiva também, que são, ou seja, a sombra individual, ela gera, por exemplo, uma sombra coletiva. Então, imaginem lá agora a gente fazendo uma analogia bem próxima de um fato real, a gente está lá vendo Israel, mais uma vez, em guerra com o que eles chamam o chamado eixo do mal, né? Que são os países lá, na maioria, muçulmanos ou islãs, o Líbano, a Palestina, o Irã, agora também tem o Iêmen, tem vários ali, ainda não entrou os países árabes ali mais do nordeste da África, mas enfim, então imagina, povos que se odeiam, se guerreiam, se matam, se destroem há tanto tempo. Então, começa com pessoas, mas cria-se, obviamente, uma grande sombra coletiva, não é? E a gente sabe, e a doutrina espírita nos traz esse ensinamento, que a lei de causa e efeito, ela tem, como é que se diz, dois aspectos. Então, existe a lei de causa e efeito, a expiação e a aprovação individual, mas tem a expiação e a aprovação coletiva, de povos, não é? Porque senão Deus seria injusto, tipo, explode o vulcão Vesúvio lá no ano 79 depois de Cristo e destrói duas cidades inteiras, a antiga Pompeia e Herculano, que hoje é Nápoles e os arredores ali, como se fosse a nossa grande Porto Alegre. Não, obviamente, todos aqueles milhares e milhares que foram mortos nessa tragédia coletiva, de tsunami, agora do Natal de 2004, não é, nas profundezas no Oceano Índico, levou mais de 350 mil mortos, enfim, ali havia uma sombra coletiva com um karma coletivo. Então, nós sempre resgatamos os erros individuais, mas nós temos também os karmas e os resgates coletivos, não é? Então, essa sombra coletiva, desses tormentos, traumas, erros, crimes, enfim, do passado, ela vai sempre se impor para nós, já nessa vida, agora falando cara a cara com vocês, com a personalidade e o ego que nós temos hoje, não é? A sombra coletiva se impõe. Se não vejamos o que ela fala aqui, o desejo, não é, quase mórbido de ocupar os primeiros lugares. O que é isso? É ter fama, não é? O que tá mais na moda hoje? Os influencers, os influenciadores das mídias sociais. Mas influencers do quê? Da droga, não é? Da libido descontrolada, das tentativas de suicídio, da toxicomania. Do que eles são influencers, né? Eles influenciam o quê? Para o bem e para o mal. Claro que eu não estou generalizando. Vocês, obviamente, estão entendendo. Existe, obviamente, isso não é profissão, né? Não é uma profissão regulamentada, mas está aí, na moda, influencers. Então, eu tenho que ter milhares de seguidores e eu tenho que postar e bater foto e fazer vídeos das coisas que eu faço e as pessoas, ou seja, como gado, como rebanho, enfim, vão me seguir. E a gente tem hoje essa grande sombra coletiva que é aquele desejo mórbido, como eu falo, e doentio, mas parece, quando eu falo doentio, que está muito além da ambição, porque a ambição medida, ela é boa, não é? Pega um jovem, eu quero
me lembro lá, e vocês todos, a história deve ser parecida lá com meus 18, 20 anos. Eu quero ser tal coisa, eu quero ter a minha casa e um apartamento lá com tal idade, eu quero ter um dinheirinho e um carro para viajar com tal idade, eu quero ter uma família, casar e ter um filho e tal. Então, existem as ambições medidas, e as ambições formadas pelos nossos desejos, não é pessoais, auxiliam também o coletivo na lei do progresso. A gente vai ter que trabalhar, não é? Estou falando daqueles honestos. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que batalhar, lutar, transpor inúmeros obstáculos com muita dificuldade, às vezes ao custo da nossa saúde, para conquistar algumas coisas. Então, a ambição medida é uma coisa boa. Aqui ela fala da ambição desmedida. Eu tenho e preciso ocupar os primeiros lugares, a fama, o dinheiro, o poder. Olha o que é a nossa política hoje, né? E isso, a sombra coletiva impõe, ela domina, ela esmaga, ela predomina, porque nós falando aqui de fora, a gente não está dentro desses círculos, né? Nós falando aqui de fora e analisando de fora, é fácil, do tipo assim, eu quero ocupar a qualquer custo, um exemplo, em primeiro lugar lá na sociedade, na questão da fama. Desculpa. Mas, assim, a gente tem um tempo previsto, né? Tudo é transitório. A fama é transitória, o poder é transitório, a política é transitória, o título é transitório. Eu cito 1000 vezes, sempre quando eu falo, e tenho a oportunidade de falar, está lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala do homem de bem também, quando Kardec traz dos espíritos o que levamos dessa vida quando morremos e retornamos à pátria espiritual. Apenas 3 coisas: inteligência, conhecimento e as qualidades morais. É só isso que é patrimônio do espírito. Todo o resto fica. No plano espiritual não tem fama, não tem dinheiro, não tem primeiros lugares. Até tem os primeiros lugares, os mais humildes e os mais avançados em espiritualidade, em moral, em trabalho, em servir. Então ela fala disso, né? Ou seja, a gente está correndo muito atrás de coisa nenhuma, esse homem contemporâneo, e isso extrapolou ao tal ponto que a gente está se agredindo, se destruindo, se violentando, se ofendendo, destruindo os relacionamentos, destruindo as famílias, destruindo a política, que é uma coisa extraordinária, mas está aí, em todo o mundo, todos os países, não é só no Brasil, uma bipolaridade total, né? Uma divisão total, ninguém quer mais saber do diálogo, um quer estar no poder e o outro não presta e quer matar o outro. Então a gente está sempre e cada vez mais navegando e transitando por esses extremos, não é? E é a prova máxima aí do que a mentora está falando, que a sombra coletiva está se impondo. Que a gente não para pensar assim, eu quero tanto tal coisa. Mas assim, será que é isso mesmo? Esse tanto que eu quero? O que é importante? Inteligência, conhecimentos e as qualidades morais. Ok, mas eu tenho que pagar boleto, trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu vivo no mundo. E Jesus também viveu no mundo e teve as dificuldades dele. Ele venceu o mundo, nós não. Não é? Esse é o nosso aprendizado. Então, peraí, ok, eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar as coisas, mas à medida, a gente perdeu, como o Buda falou, há muito tempo, toda a população mundial, estou falando com raríssimas exceções, nós todos, sem exceção, depois nos comentários, se alguém quiser contestar, abre o microfone e dê seu exemplo, sem problema nenhum. É um papo bastante democrático, é para a gente meditar mesmo. Mas meditar nisso que ela fala, entendeu? Puxa, o que eu quero para minha vida agora? Eu faço agora dia 14, 54 anos. Enfim, já passei ali, né, se a gente contar aí que estamos vivendo 80 e pouquinho, eu já passei da metade. Então, assim, eu quero muitas coisas ainda para minha vida, mas eu vou ter que peneirar, eu vou ter que cada vez mais ter discernimento, não é? Com exemplo e esse ensinamento que ela traz, assim, pô, isso aqui eu posso descartar, não vai me servir mais para nada isso. Agora, isso aqui é importante, ó, porque vai virar patrimônio do meu espírito, não é? Tem coisas que eu já larguei de mão há muito tempo, por exemplo,
a pessoas. Hoje eu tenho muita consciência, assim, que com pessoas nós convivemos um tempo. Mas, assim, amanhã as pessoas podem ir embora ou podem morrer. Então, a vida também é uma preparação para a morte, né? Há uma aula que eu ministro sobre isso, de doutrina espírita, de um capítulo inteiro do Contos e Crônicas, do Humberto de Campos, Irmão X, pela psicologia do Chico Xavier, que ele traz isso, né? Quando perguntam para ele, alguém fez uma carta aqui, perguntou para ele em espírito, e o Chico foi questionar para ele como é que se prepara para a morte. E aí o Buda já trouxe isso muito antes de Cristo, 4 séculos, 5 séculos antes, é o desapego, né? A gente ficar no caminho do meio, né? Da ambição medida. Não é nem lerdo demais, mas nem ambicioso demais. Então, assim, o que é importante para mim agora, com 54 anos? O que eu posso descartar? Então, tem coisas óbvias para mim, tipo, cara, eu lá com 20 e poucos anos, até os 30, eu ainda tinha algum sonho longínquo, por exemplo, de um dia dar certo num negócio, lá numa profissão e ser rico. Hoje não existe mais. O que eu tenho tá bom, se eu não perder o pouco que eu tenho, graças a Deus é pouco, mas eu vivo com a minha família, eu não preciso mais de nada, dá para viver e sobreviver muito bem. Pessoas, eu sei, assim, amo as pessoas, convivo com elas, tenho mulher, tenho filho, tenho mãe viva ainda, tenho irmãos, mas assim, as pessoas vão embora. E muitos não vão embora, brigam com a gente, ficam com ódio da gente, ou se não chega a esse extremo do ódio, ficam magoados com a gente, não querem se relacionar mais. Então, são coisas que eu já venho há bastante tempo me desapegando. Cargos, por exemplo, também cargos no trabalho. Eu tinha lá 20 e poucos anos, 30 anos, quando estava ascendendo lá os primeiros degraus da minha carreira profissional, quero chegar a diretor. Cara, não quero mais nada disso. As pessoas até no trabalho nesse que eu estou agora, e em outros, perguntaram, como é que eu te chamo? Como é que tu mais gosta? Olha, me chama de Paulo. Agora, sim, se tu de colocar um título na frente, professor, esse é o que eu mais gosto. Hoje, para mim, é o título mais digno e a profissão mais digna, e que eu nem vou levá-la, né? Porque títulos também a gente não leva para o plano espiritual. Eu tenho plena consciência disso. Só vou levar o conhecimento que eu aprendi e multipliquei. Mas é o que eu digo para as pessoas: se tu tem necessidade de me colocar um título na frente do meu nome, professor. Não precisa doutor, que eu também não sou, nunca fiz doutorado, não precisa listar minhas graduações, não precisa fazer nada. Tá? Então, eu, por exemplo, mas tem muitas coisas que eu ainda quero, mas eu sempre preciso estar meditando, do tipo, o que é importante? Isso aqui hoje vai ser importante para mim, para hoje, para amanhã, para o tempo que eu ainda tenho? Não vai ser tão importante isso, principalmente para o espírito. Então, eu descarto. Então, é nesse sentido. A gente tem que prestar muita atenção nessa sombra coletiva. O que eu quero para a minha vida? O que eu estou buscando? O que está me trazendo sentido existencial? É meu? Isso realmente? E se é meu, vai me trazer um grande benefício material, mas principalmente espiritual? Ou eu quero o que está todo mundo querendo? Eu quero também alcançar e transitar nos primeiros lugares, eu quero ter fama. Aí está a sombra coletiva. É nesse sentido que ela fala, então. E ela diz aqui, complementando, ser rei significa, no passado, lá no passado, principalmente voltando lá à época do Cristo, a conquista de uma condição que se atribuía divina. Isso começou lá antes de Cristo, com os sumérios, os babilônicos, e veio quase até aqui com Henrique VIII na Inglaterra, com muitos reinados aí tribais da África, até hoje eu estou ali por imposição divina. Não é porque eu sou filho herdeiro daquela família e daquele rei. Então, era uma condição divina que era atribuída para tu exercer determinado reinado, não é? Como divina, conforme para a essencial do seu ministério, em razão da consciência da sua realidade, por onde transita desde então, ela fala.
No caso de Jesus, sua trajetória é e foi desenhada na certeza da vida espiritual. Esse viveu no corpo e no mundo, mas venceu o mundo, porque tudo que ele conquistou já tinha esse patrimônio de herança nele, não é? E ele trouxe esse ensinamento. Aquela que aguarda a todos, ou seja, a certeza da vida espiritual. A que se insere no contexto das realizações por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas para a vida. Isso que ela fala é tão importante pelo seguinte, a gente tem que pensar que teremos outra vida e outras vidas. Como é que vai ser a próxima vida? O que eu vou ser lá? Será que eu vou ser um Paulo apenas com outro nome, uma outra persona e um outro ego, se eu não conquistar nada que acrescente ao espírito Paulo algo de bom e melhor nessa vida? Na próxima eu vou estar, não sei se nesse mundo ou em outro, melhor ou pior, mas eu serei um Paulo só com outro nome e com outro corpo. Mas com todas as características, os defeitos, os vícios, as idiosincrasias, as qualidades, não é? Que eu tenho agora. Nós, espíritas, principalmente, a gente tem que pensar isso. Nessa profundeza e nessa essência, nessa profundidade, perdão, e nessa essência psicológica. Cara, eu terei outras vidas. Então, assim, tudo que eu estou gerando e conquistando de patrimônio para o espírito agora, eu estarei desfrutando na próxima existência. Porque agora, sabe-se lá quanto tempo a gente tem. Então, isso é importante a gente pensar e meditar. E ela vai, né? O seu apostolado, ou seja, do Cristo, apostolado, aquilo que ele pregava, que ele ensinava, fixa-se no objetivo ôntico de ontologia, de primeiro, de origem, ôntico espiritual, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal, que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Eu já abordei isso. Agora mesmo estou abordando com vocês. Então, despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal. O que é isso? Vícios, más inclinações, defeitos, más qualidades que o nosso espírito tem. Se eu não me despojar, se eu não transformar, se eu não eliminar esses maus hábitos, mudando primeiro e alterando os meus condicionamentos, me despojando desses condicionamentos, ou seja, todos eles vão me acompanhar para a erraticidade. E eu vou levar todos eles para a próxima encarnação. E se na próxima eu também... Então, se a minha destinação, isso é verdade, a destinação das criaturas humanas é a plenitude. Criaturas humanas no sentido de espírito imortal, em trânsito na carne. A Joana traz isso. O homem já nasce, quando chega à Terra, condenado à plenitude. A palavra condenação é dela. Ela que usou. Nós nascemos com... Se tu não fizer nenhum esforço para ser nessa vida, tu vai receber uma nova chance e vai tentar na próxima. E assim sucessivamente. Só que aí, agora por negligência, por preguiça mental, não é por indolência, porque agora nós temos o condicionamento. Nos tempos idos, lá atrás, a gente fez muito isso. Repetimos e perdemos uma série de encarnações, centenas, talvez milhares, porque não tinha conhecimento. Principalmente esse conhecimento. A doutrina espírita como terceira revelação, a ciência que veio junto ali com a doutrina espírita no século XIX, não tinha. Não é? Então, agora a gente tem o conhecimento. Então, se eu não quiser fazer, porque eu não quero, é por escolha minha. Então, isso, segundo a lei de causa e efeito, será muito mais cobrado e pedido àquele que mais foi dado. Então, quanto mais conhecimento eu tiver e não fazer, ou seja, o meu resgate, a minha expiação nas próximas serão bem mais duros, bem mais dolorosos, bem mais tormentosos, entenderam? Vocês estão aí, que eu não estou vendo ninguém, estão me escutando? Eu estou. Sim, estamos escutando. Estou escutando. Ah, que bom. Então tá bem. Sim.
Coisa boa, achei que vocês dormiram. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida, em todas as vidas, no esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo ancestral, homem primitivo, e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas, que se constituem elementos básicos para a constatação desse desiderato. Quando eu comecei, há 3 décadas atrás, lá, a frequentar a casa espírita e depois estudar, tem uma coisa que eu vou usar uma palavra, assim, um termo mais pejorativo, mas era real. Ia para palestra público-doutrinária, ia para exposição espírita, reforma íntima. Aquilo enchia o saco, entendeu? Era como eu pensava, sem ter, não é, a grande amplitude da essência psicológica desse conhecimento. Hoje eu sei que é óbvio que eu era um idiota no sentido de ignorante, de achar um saco, pô, sempre o mesmo tema, reforma íntima, e é verdade, porque assim, tá aqui, né? Ou seja, se tem a vida futura, e eu aspiro, e todos nós aspiramos, porque acreditamos na vida futura, uma vida melhor, ela não existe, não vai ser, quer dizer, ela existe, perdão, mas ela não será melhor sem a reforma íntima, ela será pior. Então, a reforma íntima, em outras palavras, é fundamental, é primordial, é meta zero para conquistar, entendeu? Meta zero. Então, tu pode ter, assim, um planejamento, aquelas pessoas mais organizadas, eu já fui, agora meio que larguei de mão também. Isso eu enchi o saco também, tá? E não tenho vergonha de dizer, tudo anotado, meta disso, meta daquilo, tempo para isso, tempo daquilo, passei dessa fase. Mas, assim, nem no meu plano de metas e nem dos que passou, mais de uma centena na minha mão, eu vi lá em cima como meta zero, como propósito zero, transformação moral. Tem que ter, não é? Tem que ter. E muitas pessoas se questionam, tá, mas transformação moral, primeiro, o que é isso? E depois, se eu descobrir o que é isso e entender o que é isso, como é que eu mudo? Bom, tem que estudar a doutrina espírita. Transformação moral é mudar pensamento, mudar ações, mudar atitudes para mudar hábitos. Ou seja, tá lá, Kardec coloca, o verdadeiro espírita é aquele que esforça-se dia a dia para ontem ser melhor do que hoje e amanhã melhor do que ontem. Isso é a transformação moral. Ela é gradual, é a conta-gota, é passo a passo. Então, eu tenho que listar lá os vícios, as imperfeições e as qualidades também. Aquilo que eu gosto e as pessoas gostam na minha personalidade, potencializar aquilo que é bom e lá ir eliminando e transformando aquilo que é ruim. Ou seja, isso vai alterar a nossa percepção psíquica de mundo. Não é? Eu preciso também, para reforma íntima e transformação moral, é imprescindível, não é impostergável o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é o grande e único, e não falo por fanatismo, porque é o código de conduta moral da humanidade. Como devo agir são um dos grandes questionamentos filosóficos que temos. Quantas vezes, não é? Principalmente falando de relacionamento, que a gente parou, travou, assim, meu Deus, o que eu faço agora com relação a essa criatura ou a essa gente? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Evangelho do Cristo, as histórias do Cristo, o ensinamento é o mesmo. Quer ler na sua Bíblia católica, porque lá você entende melhor o Novo Testamento, está mais acostumado com ela? Ok. Eu gosto mais da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque Kardec já mastigou o conteúdo. Ele botou, além das parábolas e as histórias que conhecemos do Novo Testamento, os seus comentários e interpretações das parábolas e as instruções dos Espíritos. Ao final de cada um dos 28 capítulos, 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá.
Vocês podem ver ao final, instruções dos espíritos. Ou seja, os espíritos que trabalharam com o codificador resgatam a essência espiritual dos tempos apostólicos. Ou seja, aquilo que realmente o Cristo quis dizer na sua essência espiritual. Porque muita coisa, se não a grande maioria dos ensinamentos na sua essência, ao longo de 2 milênios foi deturpado para interesses pessoais, para coroas, para reinados, para impérios, para roubar o povo, para muita coisa, para fazer escravidão, não é? Então, eu gosto do evangelho, mas o evangelho em si, use o que você quiser usar, é o código de conduta moral da humanidade. Ele é importantíssimo. Então, como devo agir? Está ali. Está ali. Como devo agir? Está claro. Entendeu? Jesus, eu sempre comento isso, os ensinamentos de Jesus, Jesus foi muito generalista, por assim dizer, né? É quase um imperativo categórico, não é? Vamos ver um aqui que mais a gente se atrapalha. Mais, quando eu digo a gente, é nós e a população do mundo. Perdoar para ser desperdoado. Vocês veem, é genérico, não é? É genérico, por um lado, mas ele é quase como um imperativo, né? Me lembro de Kant, do filósofo, imperativo categórico, é assim. Não tem como tu botar uma vírgula ali. Tanto que no ensinamento Jesus não diz perdoar para ser desperdoado, vírgula, com exceção de. Não tem isso. E muitas vezes a gente fez assim, tá, mas até quando perdão? E ele responde também. Não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Não é? Na analogia da parábola, 70 vezes 7 vezes era o infinito. É o que ele quis dizer, porque Pedro era analfabeto. Todos eles eram analfabetos. Eles não sabiam fazer conta, nem no papel e muito menos de cabeça. O que daria 70 vezes 7? Então, como a religião dos hebreus dizia, você pode perdoar até 7 vezes determinado crime, ou determinada agressão, ou determinada falta do teu irmão. E aí o Cristo responde, não é 7 vezes. É 70 vezes 7 vezes. Ele quis dizer, em outras palavras, ao infinito. E os caras ficaram pensando, isso deve ser um número mágico, então é a vida inteira. Perdão. E aí, ou seja, é uma coisa que a gente tem que trazer à luz da psicologia profunda. O que nós estamos aprendendo aqui? Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Aí eu tenho que parar assim, cara, por que eu não consigo ainda perdoar tal coisa? Vocês entendem a profundidade disso? E é isso. Todos nós. Todos. E as pessoas encontram uma diversidade enorme de argumentos, de técnicas, Não tem. É categórico. Não julgueis para não ser julgados. É outro, é categórico. Não existe, não julgueis para não ser julgados, vírgula, com exceção de... Não tem isso. O Evangelho do Cristo é categórico. Não é? Então, para transformação moral, sempre me falam, olha, até hoje, olha, foi centena, e eu sinceramente digo para vocês, eu vejo quase um semblante, em alguns, não em todos, é verdade, quase um semblante de decepção no rosto da pessoa, ou do aluno, enfim, ou alguém que quando me pergunta essa pergunta que eu vou falar para vocês, e quando eu dou a resposta, professor, o senhor conhece um manual, ou um livro, alguma coisa de reforma íntima e transformação moral? Conheço o Evangelho segundo o Espiritismo. Em muitos, tu vê aquela casa, o cara deve estar pensando assim, mas esse troço é muito chato, né? Eu queria, sei lá, uma coisa mais fácil ali, uma regra, tipo aquelas de coaching, 50 técnicas para transformação moral e reforma. Não existe, pessoal. Porque tudo tem vírgula, tudo tem um pormenor, tudo tem uma exceção. E o Cristo não, o Evangelho, o ensinamento é categórico. Não é? É assim, bum.
Vamos lá que a gente está quase terminando. Essa meta que deve ser alcançada, ó, justifica todas as dificuldades e desafios existenciais, explicando a justiça de Deus ante os acontecimentos humanos. Então, o que a gente passa de negativo, os nossos obstáculos, os nossos desafios existenciais, são processos da escalada da evolução para a plenitude. O que eu passo de ruim e os enfrentamentos dolorosos de toda a ordem, de todo o jaez, que cada um passa, Joana, porque todos somos herdeiros de nós mesmos. Cada um. Então, seja a minha transformação, porque hoje eu estou passando isso pelo passado. É o resgate do passado. Provas e expiações. Alguma coisa daqui também é verdade. Já falei lá do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Mas a essência é, na grande maioria, o passado, que está me trazendo todas as dificuldades agora. Então, são ferramentas, mecanismos da evolução. O que eu tenho que... Vamos de novo. Psicologia profunda, o que a gente está vendo. Puxa, a transformação moral é imprescindível, tem que ser a minha meta zero. Por quê? Porque ela vai, não é me trazer um grande alívio e benefícios na próxima experiência ou nas próximas. Por que eu não tenho benesse aqui? Porque lá atrás eu só plantei espinhos. Então o que eu colho agora? Está lá na parábola do Evangelho. Tu quer colher uvas e plantou abrolhos com espinhos? Não, tu vai colher espinhos. Está bem claro na parábola. Então, quanto mais tu estiver sofrendo hoje, psicologia profunda, não é? Atentem a isso. E todos nós sofremos, sem exceção. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, quanto sofrimento, parece que eu não vou aguentar mais. Pensem à luz da psicologia profunda. Meditem à luz da psicologia profunda. A resposta é muito clara, não é? Eu sofro para o meu resgate, para a minha transformação moral, porque eu plantei espinhos. Só que assim, isso vai passar. E se a gente não está suportando mais o sofrimento, e às vezes quer dar cabo da vida nessa vida, o único remédio é amar e servir. Servir amando e amar servindo. E está lá também. Todos, sem exceção, por fraqueza moral e espiritual, não é? Achamos que sofremos, às vezes, fazendo uma leitura rasteira e medíocre, não é? Lá dentro da nossa cabeça, nós sofremos mais que outros, ou mais que outrem. Por isso que a gente não está aguentando mais. Mas eu quero lembrar um outro trecho da parábola também, 2, falando de sofrimento, à luz da psicologia profunda. 2, para vocês meditarem. O Cristo avisou, todos irão pagar. Não serão punidos, mas pagar. Pagar no sentido de readquirir o equilíbrio às leis soberanas. Mas o meu Pai, que é todo misericórdia, vai cobrar a 10ª parte. A 10ª parte. Então, à luz da psicologia profunda, quando eu penso assim, puxa vida, poderia ser bem pior, né? Eu sou feliz e não sabia. Só nisso, só essa meditação, à luz da psicologia profunda, e tem que ser profundo, tem que entrar para dentro, já dá um grande alívio. Esse é uma parábola. E a outra é, todo bem que você fizer, eliminará e apagará o mal que você fez. Então, se está sofrendo, 2 caminhos, amar e servir. Servir e amar. Essa é a meta. Pode ocorrer a transformação moral, mesmo abaixo de muita dor e sofrimento, pode e acontece. Depende da força de vontade. Depende da força de vontade.
Eu estava citando Kant aí agora há pouco, o filósofo, um dos que eu mais gosto, dentre outros, mas esse eu gosto bastante, porque ele meio que, na Idade Moderna, ele criou ali uma ruptura do mundo antigo grego. Acho que eu já falei isso uma vez ou outras vezes. Novo contemporâneo, antes da Revolução Francesa, isso, dos ideais republicanos, liberdade, igualdade. Lá naquela época, antes da Revolução Francesa, eram os reinados e o povo lá esmagado, sofrendo, passando fome, sendo roubado, taxado de impostos, e as cortes lá no luxo, na devassidão, enfim. A Revolução Francesa derrubou e eliminou tudo isso. Por isso se diz, né, do século XVIII, século das luzes. Mas Kant um pouco antes, bem pouquinho antes, ele fez uma divisão bem clara entre o mundo que ele vivia naquela época, na Idade Moderna, que era o mundo grego, não é? O mundo grego era um mundo baseado até na teologia católica, apostólica, romana, em Aristóteles. O que é? O mundo grego, Aristóteles, aos superiores e aos inferiores. Então, tem pessoas que já nascem, não é, com maiores atributos da natureza. Então, elas merecem ter mais e ganhar mais do que os outros. Ganhar tudo, posições, não é poder, tudo. E tem aqueles que nascem sem o benefício, né, de bons atributos da natureza. Então, eles ficam lá nas últimas, nos últimos degraus, né, da escala material humana, a ralé, não é o XYZ lá do alfabeto. E Kant, ele dizia assim, não, tá errado, tá errado. Isso está completamente errado. Atributos da natureza são simplesmente atributos da natureza. Ponto. Você pode correr bem, outro correr mal. Você pode saber fazer cálculos melhor do que o outro, ok? Você pode ter um olho que enxerga melhor que um outro olho, ok. Isso são atributos da natureza e eles são apenas isso. Apenas isso. O que conta é a boa intenção. Imagina toda uma filosofia de um cara, e é uma filosofia profunda. É um cara, um pensador dificílimo de estudar. Eu digo para vocês, eu tenho dificuldade de compreender ele até hoje. Eu não sei que reencarnação é desse espírito do passado. Então ele disse, a cereja do bolo não são os atributos da natureza, são a boa vontade. Porque tu pode ter um olho bom, tu pode correr bem, tu pode fazer cálculo bem, tu pode ter um corpo perfeito e mais saudável do que muitos outros, mas tu pode utilizar todos esses atributos para o mal. Então, o que conta entre a humanidade é a boa vontade e a boa intenção, perdão, e a vontade. Tentem não esquecer isso. O que conta, na verdade, na vida da gente é a boa intenção. Tu tem um monte de coisa e nasceu com um monte de coisas e atributos. O que tu faz com isso? Isso é o que vai contar para ti, o fiel peso da balança. E esse cara não era nem cristão. É a boa intenção. Esse é o ponto-chave. E a vontade iguala a todos. Então, assim, eu posso ter tudo que algum de vocês aí tem. Depende da minha vontade ser mais forte. Então, independente do sofrimento e do que eu esteja passando, a minha boa vontade em querer fazer mais e melhor, ou seja, em amar servindo e servir amando, é o que importa. E a minha vontade eu tenho que fortalecer cada vez mais, porque é a vontade que iguala a todos. Às vezes, em comparação, eu posso pegar
alguém que tenha muitos atributos, muito dinheiro, muito poder e sofre porque não faz nada, tem má vontade, é indolente, é preguiçoso e tem a vontade fraca, não tem fé raciocinada, enfim. Então, esse ponto é extremamente importante, não é? E muito preciso. Jesus é o rei, então, desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende a um convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim tem sentido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas, transitório e onde fermentam todas as paixões. Ele ia uma coroa de ironia, como recebeu, né, a coroa de espinhos, porque não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior, sem enganos, sem prejuízos, e sua governança permanecia após a morte do corpo físico, sem vicissitudes, sem malquerenças. Na questão do poder, né, sempre lembrando a psicologia profunda do Cristo, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Tudo que fizeram para ele, pregado no madeiro da infâmia e do crime, torturado, ser viciado, perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Exemplo inigualável, não é, na história da humanidade, até ninguém fez isso. Ninguém até hoje, eu nunca vi, e não conheço história nenhuma e já li muitas biografias, chegou nesse nível de passar por tudo isso, porque ele sabia que, primeiro, que eles viveriam novamente e resgatariam o mal que fizeram. E segundo, porque eles eram ignorantes. Muitas vezes a gente julga, né? E não deveria, segundo o Evangelho. Ah, mas aquele cara é um cara do mal. Aquela pessoa é uma pessoa do mal. Não, o mal é feito. Procure a psicologia profunda da origem do mal. A ignorância, o desconhecimento. Aquele que faz o mal, que agride, que comete crime, que tortura, que fomenta a guerra, não está fazendo aquilo de forma 100% consciente, de forma nenhuma. Faltam dados. É por ignorância, por desconhecimento. Aí, se tem conhecimento e faz, é outra questão. Aí, segundo, como eu comentei anteriormente, a parábola será tratado de uma outra forma, mas na maioria, e usando aquele exemplo do Cristo, e exemplo do nosso cotidiano, daqueles que nos perseguem, nos caluniam, que nos fazem o mal, muitas vezes é por pura ignorância. Então, como que tu vai julgar e como que tu vai cobrar? Além das formulações corriqueiras e comezinhas, está sempre presente a sua realeza e todos a bendizem, conformam-se com ela e pretendem alcançá-la, por sua vez, a fim de não experimentarem angústia ou perturbação, ansiedade ou desequilíbrio. E não é à toa que o Cristo Jesus foi o único que dividiu a linha histórica da humanidade, né? Nele, não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas. Antes, proporciona segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor, ó, é a essência fundamental para a vida, sob qualquer forma em que se expresse, liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte. Jesus trouxe o amor. Ponto, não tem vírgula. Ao amor, mas por aquele ali. Não, não tem isso. É amar, é o amor universal, o ágape universal. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino
que a concebeu e elaborou. Quando a gente sente, não é? Eu estou muito longe disso, obviamente, mas eu comecei a perceber algumas coisas assim. Quando a gente sente que tu entendeu o amor do Cristo, é quando tu pensa assim, cara, não importa o que as pessoas fazem para elas e para o mundo. Não importa o que as pessoas fazem para mim. Importa como eu trabalho, como eu amo e como eu sirvo. Aí a gente está começando a entender, quando pensar assim, o que é o amor do Cristo. Esse que ele trouxe, esse ágape universal. Porque ele também, só lendo amor é a essência divina. Eu, quando li isso, tá, tudo bem. Amar, tá, é o filho, a família, é o pet, é o vizinho, é a paixão aquela da infância, é a professora do primário. Então vinham 500 coisas, não. Aí vê como faltam dados, faltam base, a ignorância era plena. Hoje eu tenho, cara, não importa o que os outros fazem, nem para mim, nem para o mundo, não importa. Importa o que eu faço. Falei agora, né, citando exemplos atrás, a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, do Israel com o eixo do mal e tal, e todo mundo comenta, vai dar a terceira guerra mundial. Cara, nem tô. Se dá a terceira guerra mundial. Se der a terceira guerra mundial, vai ser resultado do livre-arbítrio humano. A sombra coletiva, o primarismo ancestral é denso. E a gente vive esse grande momento da transição planetária, que é uma energia mais pesada. O que eu posso fazer, não é como eu sei que o Cristo é modelo e guia e eu estou à distância, é orar por eles. Agora eu não julgo nem os motivos de um e nem os motivos do outro, nem o ódio de um e nem o ódio de outro, porque não me interessa. Porque não vai trazer nenhum benefício para mim e muito menos vai me prejudicar em alguma coisa. Vocês podem criticar, achar egoísmo, achar uma conduta radical, não. Importa o que eu estou fazendo. Não é o que eu estou fazendo, que importa o que eu faço, não o que os outros estão fazendo. Importa eu não falhar, importa eu agir bem, importa eu servir, importa eu amar. É isso. Então, eu estou há centenas de milhares de anos-luz desse ágape universal do amor do Cristo. Mas eu sinto que já percebi algumas coisinhas diferentes. Tá? Finalizando. Integrando as moléculas como condição de força de atração para a formação do conjunto no ser humano, ele, o amor, é o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso, transformando a face áspera do planeta e desgastando as arestas das imperfeições que predominam em a natureza animal, a fim de se revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual. Foi esse reino de amor que Jesus, homem, quando o homem, obviamente, né, veio instalar na Terra. Dessa forma, sem rebuços, ou seja, rabiscos, contestou o interrogante atormentado sob o impacto da sombra envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. De novo a Pilatos. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Ou seja, o amor, né, o ágape universal, que na sua definição profunda e penetrante é Deus, não é? O meu pai, que ele falava sempre. É isso por hoje, meninos e meninas. Falei demais e além da conta. Alguma dúvida ficou? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Quem é que quer fazer a prece, então, para finalizar? Oi, Paulo, posso fazer? Tá, faz para nós então, Nádia. Muito obrigado. Então,
agradecendo a toda essa equipe espiritual que vem nos acompanhando nesses estudos de Joana de Ângeles. Somos gratos, Senhor, por todas essas aulas que estão nos deixando cada vez mais instruídos, podendo levar todo esse conhecimento a mais pessoas, compartilhando um pouco mais dos entendimentos sobre a nossa vida em si. Que possamos todos ter uma noite tranquila e abençoada. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigado a Jesus, à mentora Joana de Ângeles, ao mentor de cada um de vocês, e ao meu em especial, ao médium Divaldo Pereira Franco. Muita saúde para ele, já tão velhinho. Muito obrigado a todos que nos acompanham, não é, do plano espiritual nos nossos lares, e que Jesus possa sempre nos abençoar, nos proteger, nos acompanhar, não é, com a sua luz, com a sua vibração elevada, e que a gente possa dormir hoje, sonhar, meditar, aprofundar essas aulas, né? Quem sabe a gente não aprofunda elas nesse desdobramento espiritual pelo sono. É só pedir, se tiver os merecimentos, seremos agraciados. Muito obrigado, Pai. E até a semana que vem com mais um capítulo, se Deus quiser. Tá bem? Fiquem todos com Deus, uma boa noite. Amanhã eu passo para vocês a apresentação e também ali o link da gravação da aula para, se vocês quiserem guardar. Mas sempre fica no YouTube lá, né? Quem não quiser guardar, não tem problema. Beijo no coração de todos, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.